Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERJ no campus de Patu e hoje eu estou produzindo esse vídeo que na verdade é um trabalho proposto pelo professor mestre em matemática Aurenildo. Basicamente, eu irei apresentar e responder para vocês uma questão, certo? Que é o problema 6 da unidade 2 da disciplina Resolução de Problemas do semestre 2024.2. Então, sem mais delongas, vamos conferir a questão. Bom, o problema 6, ele fala o seguinte: dado o triângulo ABC, os números que aparecem nos 6 triângulos menores da figura representam suas áreas. Aí ele pede para você determinar qual é a área do triângulo ABC, certo? Bom, aí como é que a gente faz para resolver o problema? Aqui o triângulo que eu desenhei, certo? Você tem o triângulo maior ABC, você tem aqui as áreas, certo? Desses triângulos aqui, desses 6, e você tem esses outros pontos que eu também destaquei, D, E, F e esse ponto P aqui, certo? Que esse ponto é comum a todos os outros triângulos, certo? Então, qual que é a ideia da sexta questão, certo? A ideia, ela consiste no seguinte, em você analisar as proporcionalidades entre as áreas dos triângulos que são formados, né, que possuem base na mesma reta, e como o terceiro vértice é exatamente o mesmo ponto. Tá? Então daí a gente começa fazendo algumas pequenas análises. Por quê? Se você tem dois triângulos em que a altura deles é igual, né, porque se o terceiro vértice é igual para os dois triângulos, as suas alturas serão iguais com relação às suas bases. Então as suas áreas serão diretamente proporcionais ao tamanho dessas bases, né, quando a altura ela é fixada. Então, se uma base de um é maior do que a base do outro, então consequentemente a área de um vai ser maior do que a área do outro. Tá? Então, baseado nesse princípio, a gente começa fazendo a análise da área dos triângulos, certo? Começando pelo triângulo APD, certo? E o triângulo PDC. Então, o triângulo APD, tá? E o triângulo PDC, eles possuem exatamente a mesma altura, porque o terceiro vértice é o ponto P, né? E as bases estão na mesma linha, que é essa linha aqui, ó, AC. Então, a área do triângulo APD é diretamente proporcional à área do triângulo PDC, assim como as suas bases também são proporcionais aos seus tamanhos, tá? E se você for olhar no âmbito um pouco mais geral, existem mais dois triângulos que também possuem a mesma base, certo? Que é quem? AD e DC, ADB e BDC. Consequentemente, a área deles também serão proporcionais ao tamanho das suas bases, porque o seu terceiro vértice é o mesmo ponto, né? Que é o ponto B aqui em cima. Então, essa proporção é mantida porque tanto a proporção dos dois triângulos menores de baixo, certo? E a dos outros triângulos maiores, né? Dividindo esse grandão aí no meio, digamos assim, quase no meio, tem a mesma proporção que a proporção das suas bases, AD e DC. Então, consequentemente, a área dos triângulos menores é proporcional à área dos triângulos maiores, que é justamente essa expressão que eu vou colocar aqui agora para vocês, certo? Então, como APD e PDC possuem a mesma altura, e ABD e BDC também, a gente vai obter essa expressão aqui, certo? A área do triângulo APD é diretamente proporcional à área do triângulo PDC, é isso que eu estou colocando, e a área do triângulo ABD é diretamente proporcional à área do triângulo BDC. Aí basta apenas você substituir pelos valores que ele forneceu. Vamos lá. Quem é a APD? Olha para cá. A APD é quem? É 6, certo? Quem é PDC? É 15, né? PDC, 15. Igual a área do triângulo ABD. Bom, vamos lá. ABD, certo? É toda essa parte aqui. Então, você vai somar todo mundo, certo? Então, fazendo direto, você tem 12 mais 6 mais x, que dá 18x. E BDC, vamos lá. BDC, você tem 30 mais 15 mais y. Isso aqui vai dar 45 mais y. Tá? Aí, se você quiser, né, você pode simplificar essa fração aqui, tanto em cima como embaixo, por 3. Né? Se você for simplificar aqui, vai dar 2 sobre 5, né, igual a 18 mais x sobre 45 mais y. Isso aqui equivale a dizer
você multiplica cruzado aqui, né? Você vai ter 18 vezes 5 vai dar 90, mais 5 vezes x, que vai dar 5x, igual 2 vezes 45, vai dar 90, mais 2 vezes y, que vai dar 2y, certo? Aí você pode subtrair, né, 90 em ambos os membros, então você vai ter simplesmente essa primeira equação aqui, né? 5x igual a 2y, tanto é que eu estou chamando aqui ó, de equação estrela. Então essa análise que foi feita a princípio, com esses triângulos que eu acabei de mencionar, ela é feita novamente, só que agora com o outro lado do triângulo. Ao invés de ser o AC, né, que é o lado de baixo que eu peguei ali, agora a gente vai trabalhar com o lado BC. O BC é como se você girasse o triângulo e fizesse exatamente o mesmo processo que eu acabei de mostrar, né, a mesma análise que foi feita com esse ladozinho aqui de baixo. Certo? Então, quando você fizer isso, você vai obter uma segunda equação que envolve x e y. Então, vamos lá. Analogamente, você vai ter aqui você vai ter PCF, certo? Esse triângulozinho menor, e o outro triângulo, PFB. Né? Eles possuem a mesma altura. E o triângulo ACF com o triângulo ABF, certo? Serão proporcionais também. Então, a área do triângulo PCF, vamos lá, quem é PCF? PCF é 30, né? A área do triângulo PCF é diretamente proporcional à área do triângulo PFB, que é Y. Foi justamente o que eu coloquei aqui. Aí, a área do triângulo ACF vai ser a soma de todo mundo, né? 30 mais 15, 45, mais 6 vai dar 51, certo? Diretamente proporcional à área do triângulo ABF. Vai ser 12 mais x mais y. Tá? Que foi justamente essa expressão que eu acabei de colocar aqui. E se você for multiplicar cruzado, 51 vezes y vai dar 51y, igual a 30 vezes 12 vai dar 360, mais 30x, mais 30y. Aí essa equação aqui eu estou chamando de equação duas estrelas. Aí vem justamente uma sacada dessa questão aqui. Por quê? Observe que na equação estrela, né, que eu denominei aqui, ao multiplicarmos por 6, a gente obtém essa equação aqui, né? 30x igual a 12y. Por que eu fiz isso? Quando eu multipliquei por 6, eu obtive justamente essa expressão aqui de baixo. Só que essa expressão aqui eu posso substituir nessa equação que eu chamei de equação duas estrelas. Né? No lugar de 30x, eu substituo por quem? Por 12y. Certo? Justamente um truque aqui da questão. Você multiplica por 6 e substitui o que você encontrou nessa equação aqui, que eu chamei ela de duas estrelas. Certo? Então, com isso, substituindo na equação duas estrelas, nós teremos o seguinte. Você vai ter 51y igual a 360, mais no lugar de 30x, você substitui por aquele valor que eu falei, 12y mais 30y. Isso aqui equivale a dizer que 51y é igual, isso aqui é só conta, né? 360 mais 12y mais 30y vai dar 42y. Aí isso aqui equivale a dizer que subtrai 42y em ambos os membros. Então você vai ficar com 9y igual a 360. Divide em ambos os lados por 9. Então você encontra facilmente que y é 40. Como a gente encontrou o y, certo? Logo, da equação estrela, né, você pode substituir para encontrar o valor de x. Então, da equação estrela, você tem o quê? 5x igual a 2y. Aí você substitui pela quantidade que você acabou de encontrar. 5x é igual a 2 vezes o valor de y, que é 40. Então, você encontra que 5x é igual a 80. Né? Divide ambos os lados por 5. Então, você encontra que x é igual a 80 dividido por 5. Facilmente você encontra que x é 16. Então, como a gente descobriu o valor de x e o valor de y, certo? Basta a gente descobrir agora qual é a área do triângulo maior. Aí a área do triângulo maior vai ser justamente o que? Vai ser a soma de cada pedacinho pequeno dos triângulos, né? A área do triângulo ABC vai ser o que? Vai ser 6 mais 15 mais 30 mais o valor de y, que é 40, mais 12, mais o valor de x, que é 16. Então você encontra facilmente que a área do triângulo ABC, como ele não deu unidade de medida, eu estou colocando aqui 119 unidades
de área, certo? Esse é o valor da área do triângulo ABC. Então, pessoal, esse foi o problema, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar um comentário aí embaixo. E até a próxima. Valeu!